Olá, eu sou Elá Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e no vídeo de hoje vou te mostrar como fiz esta bolsinha com tecido Snoopy da Círculo. Todos os detalhes, acessórios e fitinha, também tudo da Círculo. Olha que lindo este acabamento. Lindo, né? E essa alça aqui também é maravilhosa e combina perfeitamente com a bolsinha. Vem ver como é que eu fiz. Cortei um pedacinho conforme o molde do xadrez e cortei um pedaço da manta R1. Vou colocar o xadrez. Aqui ele está um pouco maior do que o fundo da bolsa, da base da bolsa. E passo a ferro para fixar. Fixa levemente, não fica completamente. É apenas para segurar o tecido no lugar para depois fazer a costura. Faço a mesma coisa com o tecido do corpo da bolsa. Tenho aqui a manta R1, coloco o tecido sobre. Aqui é para dar a estrutura da bolsinha. Ajusto certinho e também vou passar a ferro. Para passar a ferro, passo do meio para o lado. E aqui também, deste daqui do meio, aqui do meio para o lado. Então, vamos lá. Do meio para este lado e do meio para este lado. Esta é a base da bolsa. Eu cortei uma madeirinha. No molde tem todas as medidas, tudo direitinho. Vou colocar aqui ao centro. E com a caneta de patchwork, eu vou marcar toda a volta. Pronto, marquei. E agora, eu vou passar uma costura de segurança, porque assim, essa manta, ela gruda um pouquinho, mas não tanto assim. Para mais segurança, eu vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui ao redor também desta parte que é o corpo da bolsa. É só uma costura de segurança. Já baixei a agulha e vou dar toda a volta. E passo uma costurinha bem aqui na beiradinha, dando toda a volta. Eu estou costurando o tecido na manta R1. Também uma costura de segurança. Vou dar toda a volta. Já fiz as costuras, costurei aqui ao redor e costurei também esta parte que será a parte de baixo da bolsa. E vou refilar. Cortar bem pertinho da costura. Cuidado para não cortar a costura. Vou refilar aqui também. Corto todo ao redor. Prontinho. Tenho as duas partes prontas. Agora, vou costurar esta parte nesta. Esta será a parte de baixo da bolsa. Dobro ao meio. Faço um piquezinho. Outro. Encontro pique com pique. E faço os piquezinhos. Esse aqui também vou dobrar ao meio. Estou vendo se tem pé a estampa. Pé é o que significa, né? Se tem cachorrinho só para um lado ou para um lado e para um outro. Aqui, ó, tem para todos os lados. Então, não tenho que me preocupar com a posição da estampa.
Coloco pique com pique. Opa, do lado avesso, né? Assim, tá certo, assim. Coloco pique com pique. Ponho uma presilhinha. E vou dar toda a volta pondo as presilhinhas. Pronto, dei toda a volta, ó, e tem aqui certinho com a margem de costura. Se você quiser, você pode fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Que é a margem que deixei para costura. Para costurar certinho, usei a régua e marquei aqui aonde fiz uma marca para fazer a costura para encaixar direitinho aqui, que é a margem que deixei. Tirei algumas presilhinhas daqui e só toma cuidado para não costurar esta parte junto com essa agora. Eu vou deixar ela para dentro, assim, ó. E vou passar a costura aqui. Coloquei as presilhinhas, que as presilhinhas, elas são maravilhosas, ainda mais aqui, para esse tipo de trabalho. Só tô olhando se tá tudo certinho. Vou baixar a minha agulha e vamos lá. Abra a costura. Olha, o pique tá bem certinho aqui. Colocar uma presilhinha. E só colocar aqui as outras. E vou passar uma costura aqui. Ó, deixar bem certinho. Agora, a próxima etapa, passar a costura aqui. Começo aqui aonde tá a costura do corpo da bolsa. Encaixo certinho. Deixo o mais confortável possível. Prontinho. Vou dar toda a volta e vai tomando cuidado para que esta parte de baixo ela não puxe, que ela fique certinha, rente. Então, você pode ir devagar, vou colocar até mais devagar a minha máquina, e vou dar toda a volta com calma. Vai controlando para não fazer preguinhas nessa parte aqui. Essas presilhinhas, elas prendem muito bem, elas são excelentes. Eu vou dar toda a volta. Prontinho, ó, dei toda a volta. Agora, vou desvirar. Ó que lindo que fica. Você pode fazer também com o mesmo tecido, se quiser. Eu achei muito bonitinho, achei que esse xadrez combinou muito bem. Ó, ficou bem certinha a costura. Então, essa é a primeira etapa da bolsa. Esse é o corpinho da bolsa. Agora, eu vou fazer uma marcação para colocar os metais para pôr a alça depois. Então, aqui é a parte de trás da bolsa, ó. Vou marcar aqui primeiro. Só um piquezinho. E agora, pego este pique, encosto aqui e vou marcar nas laterais.
Pronto. Aqui onde vou colocar as argolas, para depois colocar a alça. Para a base aqui ficar durinha, eu cortei este EVA, ele não vai aparecer, e coloquei aqui. Eu cortei com ele 1 centímetro menor que o fundinho da bolsa. Ó, deu certinho. Eu tinha deixado 1 centímetro de margem de costura. Então, cortei com 1 centímetro menor, ficou perfeito. Para colocar as argolas aqui dos lados, vou usar esta fitinha. Deixa eu ajeitar aqui. Vou tirar a pontinha. Eu tenho esse cortador de fita. Se você não tiver, olha, é bem legal, tá vendo? Ele sela a fita. Se você não tiver, usa um isqueiro, não tem problema. Vou pegar minha régua e vou marcar 13 centímetros. Vamos lá. Aqui. Ou vou cortar com um cortador de fita. Eu marco 13 mais 13. E corta a fita assim, ó. Viu? Você pode usar o isqueiro. Pronto, ela fica seladinha e não vai desfiar. Para a bolsinha, vou usar dupla. Ó, dobrei ao meio. E passo por dentro desta argolinha do mosquetão bola, que também é da Círculo. É bem bacana usar metais, que dá uma qualidade ainda maior para sua bolsa. Passei. Estou ajustando direitinho. E vou colocar a prisilinha, que depois eu vou pôr ali na bolsa, ó. Fica bem certinho. Vou fazer isso nesse daqui também. E vou colocar, ó, vou fazer assim. Minha máquina sai essa parte, né? E coloco a fitinha. Fazer uma costura de segurança. Achei bem certinho. Prontinho. Vou botar aqui. Aí, prendi, ó. Aqui é onde eu vou pendurar a alça da bolsa. E ficou assim, ó. Bem bonitinho o acabamento. Dá certinho. E essa fitinha também é da Círculo. Agora estou com este amarelo, que ficará na parte interna da bolsa. É o forro da bolsa. Já uni ponta com ponta. No molde tem todas as medidas. E vou passar também uma costura fechando aqui. Então, costurei aqui nesta parte. Deixa eu tirar esses fiozinhos daqui. E coloquei o fundinho, ó. Eu fui prendendo com alfinetinho. O fundinho também tem nos moldes. E nós vamos costurar toda a volta e deixar aqui um lugarzinho para desvirar a bolsa depois. Aqui é do jeito que eu fiz no corpo da bolsa, do mesmo jeitinho. Então, vou acertar aqui. E vou passar uma costurinha. Lembrando de deixar um pedaço aberto, retrocesso no início e no final da costura. Então, vamos lá.
Toma cuidado para não escapar aqui do lado. E vou dar toda a volta. Um pezinho de máquina. Este é o forro. Então, o forro estou fazendo amarelinho para combinar com o de estoque. Está na estampa junto com o Snoopy. Ó, vai ajustando. Pronto, vim até o finalzinho. Ó, deixei um pedacinho para desvirar. Deixa eu tirar os alfinetes. Então, este é o forro da bolsa que fiz amarelinho para combinar com o do estoque. Esta parte é a parte do saquinho, que vai na parte de cima da bolsa. Tem no molde também as medidas tudo direitinho. Eu resolvi fazer vermelho para combinar com o tecido. Fiz uma barrinha de 2 quadradinhos, tá vendo? Aqui do xadrez. Eu dobrei 2 vezes, ó. 1, 2. Por quê? A gente vai dobrar ao meio. E aqui eu tenho que ter acabamento para passar depois o cordãozinho, a fitinha, para fechar a bolsa em cima. Assim eu já fico com o acabamento. Então, nesta etapa, eu vou costurar esta barrinha. Uma costurinha simples. Vamos descer a agulha. E vou fazer a costura aqui na beiradinha. Esta é a próxima etapa, ó. Fechei. Só dobrei ao meio. Aqui tá a barrinha que fiz. Agora, eu vou deixar este pedacinho aberto. E por que eu fiz essa barrinha? Para dar acabamento aqui nessa bordinha onde eu vou passar o cordão. Então, eu vou deixar aberto e vou fazer a costura daqui para cá e daqui para cá. Deu para entender, né? Que eu dobrei, ó. Eu só dobrei ao meio. Este é o saquinho que vai em cima da bolsa, onde vai passar o cordão, ou fitinha, o acabamento que você quiser. Aí, só mais uma medida. Deixei aqui 6 centímetros aberto. Então, aqui no meio, eu centralizei 6 centímetros. Vou tirar o alfinetinho. Pus exatamente onde estava o alfinete. Baixar a agulha. E aqui é importante dar o retrocesso. Um pouquinho mais para cá. Vamos dar o retrocesso e faz a costura. Ó, estou costurando sobre a costura anterior. Tirar essa alfinetinha. Então, dei o retrocesso aqui no início. E costuro até o final. E no finalzinho também vou dar o retrocesso. Então, ficou aqui nesse meinho 6 centímetros de abertura. Agora, eu tenho o corpo da bolsa e tem esta parte que será o saquinho. Eu costurei, né? Deixei aqui aquela abertura, lembra, ó? Aberturinha para passar o cordão. Dobrei ao meio, bem certinho. Eu coloco uma prisilinha aqui, só para não sair do lugar. E vou vestir esta parte. Lembra que já tá aqui, ó. Então, agora essa parte não vai aparecer, a costurinha. Tenho a costura e vou vestir assim. A dobra para baixo e vou ajustando para que esta costura fique na mesma posição da costura do corpo da bolsa. Aí eu vou ajustando. Tem que ficar assim. Então, costura com costura, essa costura com a costura do corpo da bolsa, esse aqui é o saquinho. Ajusta bem direitinho. Costurinha com costurinha. E coloca novamente as prisilinhas.
Veja se tá certinho aqui, para na hora de costurar não soltar. Ó. E põe as presilhinhas. Então, você vê que as presilhinhas são muito legais para segurar. Deixa eu pôr aqui. Para fazer a costura. Então, essa parte depois ela vai virar para cima. Vou passar uma costura aqui bem na beiradinha. E depois já venho com o forro. Dei retrocesso no começo. E agora vou dar toda a volta fazendo essa costura. Estou costurando a parte do saquinho no corpo da bolsa. Agora, eu coloco o forro desta forma. E a mesma coisa, vou procurar colocar a costura com costura. Vestir o forro, tá vendo? Ó, tá do lado avesso. Lembra que deixei o pedacinho para desvirar depois, com retrocesso início e no final. Prendi com as presilhas. Aqui acho que seria bem ruinzinho prender com alfinete. Então, as presilhas são excelentes. E agora passo novamente uma costura aqui. Você poderia costurar o amarelinho e o vermelho ao mesmo tempo junto com o corpo da bolsa. Mas costurar separado, ainda mais se você não tem prática, é melhor. E faça a costurinha, sempre lembrando de fazer o retrocesso. E você viu que estou com uma máquina caseira. E ela aguenta as costuras numa boa. E olha que tem tecido, tem fibra. E tá tranquilo. Vou ajeitando. E vou dar toda a volta. Eu tô olhando se tá tudo certo. E vou dar toda a volta. Estamos quase terminando a bolsa. Agora, eu vou desvirar a bolsa aqui por esta abertura. Então, vamos lá com paciência, aos pouquinhos. Vai passando toda a bolsinha por aqui. Quase pronta. Já desvirei. Já venho aqui e vou costurar essa parte que deixei aberta para para desvirar a bolsa. Vou passar uma costurinha aqui. Mas antes de fechar aqui, coloca o EVA lá no fundinho da bolsa. Ele tá encaixando bem certinho, então ele vai ficar bem do lugar. Ó, tô encaixando lá dentro. Encaixei lá dentro certinho. E agora sim, passo a costura nesta abertura aqui. E costuro o forro. Prontinho, forro para dentro. E o saquinho vem para fora. Ó que bonitinho o acabamento. A última costura que eu vou fazer na bolsa é aqui para passar a fita.
Vou usar esta fita mais larga, da mesma cor dessa fitinha, também de gurgurão. E eu fiz uma marcação com a caneta. Dá pra ver aqui? Tá vendo, ó? Então, eu fiz, são 4 quadradinhos do xadrez. Dá 3 centímetros. Vou passar aqui a costura. Vou começar a costura aonde eu tenho a costura, onde eu fiz do saquinho e a costura da bolsinha. Vou dar toda a volta. Agora, vou passar a fitinha, já cortei e selei. Você pode selar com o isqueiro ou então com aquela maquininha que eu mostrei. Eu tenho este passador de fita da Círculo. Ó, abri o anelzinho, apertei e passo pela abertura. É muito bom ter as ferramentas certas para fazer as coisas, que tudo fica muito mais fácil. Passei, agora eu vou destravar, é só fazer assim, ó. Vou dar um nó na ponta da fita, ela já está selada, portanto ela não vai mais desfiar. Que é natural, né? A fita de cetim de gurgurão desfiar. Prontinho. Só vou alinhar as pontas e puxo. E como acabamento, usarei esta alça da Círculo, maravilhosa, que combina perfeitamente com o mosquetão. Olha que coisa mais linda. Pretinha, combinando com o Snoopy. Coloco aqui do outro lado. Ela gira aqui, então não tem problema o lado que você coloca. Eu coloco só viradinho para dentro, só uma questão minha. E prontinho, a sua bolsa do Snoopy prontinha para você usar, lindíssima. E tem uma coleção maravilhosa. Dá uma olhadinha no site da Círculo para você ver as outras estampas do Snoopy. Essa é só uma delas. Todas achei incríveis, todas são maravilhosas. Essa aqui eu gostei porque tem preto e combina com a minha alça. Linda a bolsinha, né? E tem várias estampas do Snoopy. Esse xadrezinho também tem de várias cores para você fazer a composição. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal da Círculo, isso é muito importante para nós. E siga a Círculo nas redes sociais. Coloque, quando fizer a sua bolsinha, coloque hashtag sempre Círculo. Beijo!